Contra fatos, existe argumento? Pois é, para alguns parece que existe. Cada vez está mais comprovado que aviões não são nada, nem de longe, seguros como eles nos dizem que é, né? Inclusive as desculpas esfarrapadas sempre que tem algum problema, ou culpa a natureza, ou Deus, ou o piloto. Sempre é assim, as aeronaves são 100%. Porém, me diga, como é que uma coisa daquele tamanho, levando tantas pessoas na velocidade que leva, com a quantidade de combustível que tem, pode ser abatida supostamente por um simples pássaro voando? É isso que eles disseram, e mais esse acidente da Coreia, que primeiro a gente vai analisar aqui, vamos ver as imagens, né? E em seguida vamos para a matéria, vamos ver o que a própria mídia está falando sobre isso. Quais as desculpas esfarrapadas que eles insistem em manter. Vamos ver juntos aqui. 에 따르면 비행기는 착륙 중에 랜딩 기어가 내려오지 않았고 착륙한 뒤 활주로를 이탈해 중앙 담장 끝까지가 폭발했다고 합니다. 다시 한번 전해드리겠습니다. 오늘 오전 9시 10분쯤 전남 무안공항에서 온 A tripulação de avião que explodiu no aeroporto da Coreia do Sul declarou emergência depois de receber um alerta da torre de comando sobre o risco de colisão com pássaros. 179 pessoas morreram nesse acidente e 2 foram resgatadas com vida. A aeronave saiu da pista e bateu em um muro do aeroporto internacional de Muan na noite deste sábado, no horário de Brasília, já na manhã de domingo no país asiático. O voo decolou de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan, a cerca de 280 quilômetros de Seul, com 181 pessoas a bordo. Foram confirmadas, então, a morte de praticamente toda aí os passageiros e parte da tripulação, 179 ao todo, e a principal suspeita da polícia é a colisão com pássaros. A localização do aeroporto próximo a campos e também áreas costeiras favorece a presença de aves. Além também da interferência com animais, os investigadores também consideram as condições climáticas como um outro possível fator. Segundo o ministro dos Transportes sul-coreano, os pilotos foram alertados pela torre de controle sobre esse risco de colisão com os animais. O governo da Coreia do Sul declarou um período de luto até o dia 4 de janeiro. As imagens são realmente impressionantes, né? Eu dou por vista o medo, né, que esses passageiros passaram ali durante aqueles poucos minutos. Realmente, meus irmãos, é lamentável, né? Se as pessoas acreditassem mais nas coisas espirituais, elas não passariam para isso, porque eu tenho a minha visão espiritual sobre isso. Vou deixar para falar, inclusive, no final, né? Hoje em dia a moda é que para parecer inteligente, né, você tem que negar tudo que é espiritual. Antigamente existia um extremismo religioso, onde tudo era visto como algo do capeta, né? E hoje existe um extremismo científico, tudo é visto como coisa da ciência, né? E como nós sabemos, os extremos são sempre ruins, você nunca vai conseguir resolver todas as coisas levando ao extremo, né? Então essa é bem a situação de hoje em dia. Enfim, vamos ver aqui, né, a dica do nosso querido irmão Apóstolo Valdemito Sai Diabo 8054, um abraço forte para o nosso querido irmão. Ele comentou aqui, eu vi o comentário dele e vi o acidente. Na verdade eu já tinha visto, né? Mas eu resolvi fazer o vídeo. Mas vamos lá. Avião foi alertado sobre risco de colisão com pássaros na Coreia do Sul. Engraçado, essa matéria de 29/12/2024, muito recente, ela é incrível porque é o seguinte. Essa mesma desculpa eles tentaram dar, né, naquele outro avião lá do Cazaquistão que foi explodido por um míssil, né? E eles também começaram logo a levantar essa hipótese. Olha, disse que foi os pássaros, disse que foi o pássaro. Então, para mim, isso parece uma coisa coordenada, né? Já é uma desculpa que eles têm pronta. Ó, se acontecer, diz isso, né? A grande verdade, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, é que esse sistema aí ele poderia ser melhorado, né? Você pega, por exemplo, os caças, né, os aviões de batalha de 80, 86 e você compara com os de 2024 e você vê diversos avanços monstruosos. Já nessas porcarias você vê mais um sistema de navegação melhor, os motores melhor, mas a parte de segurança continua a mesma, não vou nem falar o nome, né? Mas a mesma coisa de sempre. Qualquer probleminha, o povo se ferra, né? Não tem uma blindagem ali para fogo, não tem nada, né? Ele sai se partindo que nem uma jaca mole e o povo, né, como nesse caso aqui,
quase 180 pessoas literalmente sacrificadas, né? A matéria da UOL Lixo diz o seguinte: a tripulação do Boeing 737-800 de Jejuai, que bateu contra um muro no aeroporto internacional de Muan, na Coreia do Sul, foi alertado pela torre de controle sobre o risco de colisão com um pássaro antes de tentar pousar, disse o Ministério do Transporte sul-coreano. O acidente, né, levou 179 pessoas. O que o Ministério do Transporte gosta de omitir aqui é que esse mesmo avião, um dia antes, tá certo, família? É notícia também, um dia antes, tinha tido problema já e feito um pouso de emergência, né? Então já era uma lata velha, já era um lixo, né, em mau estado. E mesmo assim eles não querem parar porque é prejuízo. Afinal de contas, você sabe que final de ano as pessoas começam a viajar mais, né? Então tirar uma aeronave é um prejuízo muito grande. Então mesmo com problemas, né, eles continuaram voando. Mas quem é o culpado é os pássaros, né? É a quenga que os pariu, menos eles mesmos, né? As autoridades disseram acreditar que uma falha no trem de pouso ocorrido devido à colisão com pássaros pode ter causado o acidente. Segundo o jornal The New York Times, as planícies lamacentas, né, perto do aeroporto e grande parte da costa oeste da Península Coreana são locais de descanso favoritos para as aves migratórias. Fotos da mídia local mostram centenas de aves voando perto do terminal no domingo. É incrível isso aqui, meus irmãos, que parece tudo combinado, porque olha, veja o poder aqui, né, literalmente das 13 famílias, porque você escuta um jornal americano, né, considerado um dos mais influentes do mundo, o The New York Times, e eles mantendo, né, a mesma narrativa aqui, ó. Ao invés de fazer pelo menos um jornalismo investigativo. Acabou de acontecer um negócio, você não acha que é muito cedo para já ter um veredito como esse aqui, né, confirmar o que as autoridades logo na Coreia, né, estão falando? Aí eles seguem aqui, ó, mídia local, mídia internacional, né, e a mídia brasileira também, ó. Alerta sobre os pássaros foi dado às 8h57, piloto declarou socorro às 8h59 e o acidente aconteceu por volta das 9h07. O Ministério rejeitou a ideia de que a pista relativamente curta do aeroporto de Muan tenha contribuído para o acidente. Então veja, a pista era curta, essa nave um dia antes teve problema, né, foi feito um pouso de emergência com ela e mesmo assim ninguém tem culpa, né? Quem tem culpa são os pássaros. Você acha mesmo que um trem de pouso daquele, forte como é, uma simples avezinha, um pássarozinho que tá voando ali, ia conseguir derrubar aquilo, meu irmão? É óbvio que não, né? Aqui existe muito mais forças trabalhando aqui, muito mais forças, e vai ser sempre assim daqui pra frente, porque as pessoas simplesmente não acreditam. Eu vejo pessoas cristãs, né, colocar a touquinha de Papai Noel e ficar ali de frente ao pinheiro tirando foto, comemorando, colocando os presentes abaixo da árvore. E a espiritualidade, e é isso que também eu mostro no nosso diário, que ainda está disponível, meus irmãos, é isso que eu mostro, que essas forças existem, existe o bem e existe o mal. Da mesma forma que uma pessoa é abençoada, ela também pode ser amaldiçoada. E as pessoas que se dizem cristãs, já sabendo, né, do que realmente significa essas datas, continuam comemorando. O importante é o meu pensamento em Deus. Cara, eu já disse, tira a espiritualidade do meio dessa data, porque elas foram usadas para homenagear as piores entidades pagãs. Elas se fortalecem nessa época. Elas mesmas se apresentam com diversos nomes. Ele é mentiroso desde o começo. Ele se aproveita com a cara que melhor convencer aquele povo, aquela região. Sempre foi assim desde o começo. Então você vê esses mitos com vários nomes, porém sendo cultuados praticamente da mesma maneira. Isso por religiões e povos sem ligação nenhuma, que nem existiram na mesma época. E aí você começa, né, que foi o que eu fiz, inclusive tem isso no nosso diário, né, eu fiz uma análise sobre os deuses sumérios e o pessoal que adquiriu o livro está vendo as coincidências, né, que não é coincidência. O que eles pedem, como eram feitos os cultos, o que se acreditava dessas entidades. Tem lá uma porrada de deuses sumérios que a gente fez a análise, né? Tá tudo no nosso livro, infelizmente. Davi, por que você não coloca aqui? Porque isso não passa, meu irmão. Não passa. Né? Se colocar isso aqui, tá discriminando, não sei o que. O de sempre, a Bíblia já está censurada. A ideia da bancada colorida, né? Inclusive foi o porta-voz deles na época, foi o Jean Willis, que queria censurar a Bíblia. Eles não conseguiram, né, cortar os trechos bíblicos mesmo, né, tirar da impressão do livro, mas conseguiram fazer com que qualquer pessoa que fale sobre ele seja presa. A liberdade religiosa de fato acabou. Então, hoje você tem pessoas com celular, muitas vezes dentro de uma igreja, né, fazendo com que um padre ou um pastor, né, entre em saia justa, principalmente aqueles que seguem mais o evangelho. Aí eles fazem a pergunta: olha, e sobre esse assunto aqui? Explica aí de acordo com as escrituras, e o cara tem que fazer uma correria, né, para se livrar daquela pergunta, porque se ele disser como realmente está,
ele acaba saindo preso. É isso que acontece, né? E pastores amigos meus me dizem isso aí. Não é uma coisa que eu acho, né? E eu mesmo vejo. Tem diversos assuntos aqui que eu não posso interpretar. Simples assim, né? Chegamos a esse nível graças ao quê? Essa galera. Então as pessoas continuam, justamente nessas datas, homenageando essas entidades que se apresentam com vários nomes. E se você está chamando ela de Jesus, né, que nem nasceu nessa época, provavelmente ali que ele nasceu pela Páscoa, mais ou menos ali, né, porque essa data aqui, naquela região onde Cristo veio, ela é extremamente fria, né? Então, para os pastores estarem assim ao relento, cuidando à noite, né, do seu rebanho, era porque era verão, né, porque já que no inverno eles não ficam assim, né, andando de um lado para o outro e tal, não ficam. Então tudo indica, né, embora não tenha data específica lá, que não foi nessa época, foi nas épocas mais quentes. Nessa época se homenageava Semíramis e Tamuz. A estrelinha que tem em cima da árvore, eu já expliquei isso aqui milhares de vezes, só fazendo um resumo, ela significa a subida, né, do espírito da carne de Tamuz de volta do sol, já que ele dizia que ele era o sol e a mãe dele era a lua, né? Ele casou com a própria mãe, olha a perversidade, teve filhos com a própria mãe. E quando foi encontrado morto embaixo de um pinheiro, ele saiu com esse papo. Não, olha, a mãe, né? A mãe disse, olha, ele não ia dizer que o filho era um mero mortal pecador, né? Disse, olha, ele deixou o corpo e voltou a ser sol, né? Agora a gente precisa homenagear ele e levar as oferendas para debaixo do pinheiro. E começaram a fazer isso. Com o tempo, eles foram adaptando e melhorando, né, a cultuação. Ao invés de levar as oferendas para um pinheiro, eles começaram a levar o pinheiro para dentro de casa. Com o tempo já não eram mais oferendas, eram presentes que colocavam nos pés das árvores. Veja que o costume é esse, né? Você deixa os presentes ao redor da árvore, né, para que no outro dia você distribua entre as pessoas, né? As crianças, inclusive, acreditam que é o Papai Noel que vai trazer. Os pais é que colocam à noite, geralmente, né? Mas veja, coloca ali de um dia para o outro. Para quê? Para que esses presentes fossem abençoados pela entidade, no caso, o Deus Sol, e assim pudesse oferecer às crianças ali aquele presente abençoado pela entidade. Aí foram mudando os nomes, colocaram Papai Noel e etc. Mas a prática é a mesma e é o que vale para essas entidades. Eles não querem saber se vocês chamam eles de Jesus, capeta, capiroto. Estão nem aí. O que eles querem saber é que você faça a cultuação, que desagrada a Deus, porque é paganismo puro. A gente tenta explicar isso milhares de vezes, né? Mas as pessoas não estão nem aí. É por isso que nessas datas eu faço questão de lançar um produto, de trabalhar dobrado, né? Fazer as manutenções aqui em casa. Eu já tenho um teto aqui para arrumar, né? Dia 1 de janeiro eu vou trabalhar dobrado, nada de folga não. E vocês estão vendo os vídeos aí saindo regularmente. Eu não paro nesses dias. Eu não dou espiritualidade a esses dias. Dias onde se adora, né, as entidades pagãs desde que o mundo é mundo. Né? O próprio janeiro é uma homenagem ao Deus Januário. Procure aí ele. Você vê um velho, né, olhando para o passado e vê um novo. Essa entidade é adorada até os dias de hoje. Tem um nome em homenagem a ele. Então tudo isso fortalece essas entidades e faz com que essas coisas que têm de acontecer, aconteçam muito mais, né? Esses acidentes, essas perdas de vidas que destroem famílias inteiras, né? Você imagina quantas famílias foram destruídas com isso agora, quantos pais de família, quantas cabeças, tetos de casa estavam ali dentro daqueles aviões. 179 pessoas, sem chance nenhuma de defesa, né? E poderiam ter evitado se simplesmente dissesse, não vou viajar agora. Enfim, meus irmãos, você vê nenhuma autoridade perto do cargo, como sempre, né? Ninguém é culpado, a culpa é dos pássaros, pronto, acabou. Aí, o que é que vão fazer agora? Vão prender os pássaros? Não, deixa os pássaros aí, porque eles sabem que não foi os pássaros, ora. É só uma desculpa. É só uma desculpa, meus irmãos. Enfim, né? Esse vídeo vai acabando aqui. Isso aqui é igual um grande cocôzão. Quanto mais você mexe, mais ele fede. Então, vamos parando por aqui. Mas, infelizmente, é triste, né, saber que sempre as pessoas, o trabalhador que se ferra, seja na Coreia, seja no Cazaquistão, seja no Brasil, é sempre o povo lá do mais fraco da corda que se arrebenta, né? Porque o povo não se une. Então, meus irmãos, eu vou deixar, você quer saber mais essas partes espirituais, né? Partes que são omitidas, partes que muita gente sabe, mas não quer falar, mais com medo da perseguição, adquira o nosso diário. Você vai conhecer toda a minha história pessoal, como muitos inscritos. Davi, agora eu entendo mais o canal, entendo mais como as coisas são feitas, porque agora sabem da minha história, sabem por que eu fiz o canal, sabe tudo o que eu passei, tá tudo ali, é um diário, não é apenas um livro, é um diário, tem todas as informações ali, pessoais, né, que eu nunca nem comentei aqui, e todo o estudo que eu fiz desde 2002 até 2024 sobre essas coisas.
lá na Hotmart, 10 vezes sem juros. É claro que eu não vou conseguir manter isso por muito tempo, então 10 vezes sem juros você adquire agora, tá certo, meus irmãos? E vai pagar aí menos de R$30 por mês e vai ter informações literalmente privilegiadas. É isso aí, meus irmãos. Um abraço a todos vocês. Quem não puder também, não fica preocupado, que o que eu puder trazer aqui, o que passa no YouTube, eu vou estar sempre trazendo, independente de ter produto ou não. Certo, meus irmãos? É isso. Para concluir e não perder o costume, se você puder, né, ir de carro, de trem, de barca, até de jegue, evite de avião, meus irmãos. Essa porcaria é a coisa mais perigosa do mundo e é porque eles querem. Repito, diversos engenheiros mundo afora já bolaram diversos, né, modelos de aeronaves que poderia diminuir muito essas perdas de vida, mas eles não querem porque ia ficar caro, tá certo? Reforçar aquela cabine, deixar ela à prova de chamas, os caras não querem porque ia ficar muito caro e o povo fica como se fosse boi, né? Sendo levado em caminhões precários, né? Literalmente, os caminhões nesse caso são os aviões. Então evite essa porcaria, tá certo, meus irmãos? É isso aí. Fiquem com Deus e agora sim, fui!